Meus irmãos, o título do nosso sermão de hoje é a salvação. A salvação. O texto se encontra em Efésios 6, versículo 17. Nós leremos somente a primeira parte do versículo 17 e eu vou tentar terminar essa primeira parte hoje. Quero falar para os irmãos que os pregadores bem mais capacitados e qualificados do que eu passaram meses falando somente nessa primeira parte do versículo 17. Mark Lloyd Jones, um dos teólogos reformados da Europa, da Inglaterra, mais recentes, no século passado, ele tem diversos livros, diversos volumes escritos no livro de Efésios, Efésios 6, do versículo 10 até o versículo 20. Eu quero falar para os irmãos da riqueza que existe nesse magnífico, nesse maravilhoso ensinamento do apóstolo Paulo. Então nós vamos ler a primeira parte do versículo 17. Nos diz o seguinte a palavra de Deus: tomai também o capacete da salvação. Santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Meus irmãos, algumas semanas atrás nós estivemos falando a respeito do escudo. O escudo, aquele escudo que nos qualifica para avançar o reino de Deus, para prosperar, para progredir, para ir adiante, para avançar o reino de Deus. E o apóstolo Paulo agora, ele vira e diz o seguinte: olha, você além de tomar esse escudo da fé, você também toma então o capacete da salvação. E eu posso dizer aos irmãos que alguns teólogos podem pensar que o apóstolo Paulo estava se referindo à questão do capacete da salvação simplesmente porque ele queria ligar a salvação com alguma das peças, com alguma das funções dessa armadura que Deus nos proveu para a nossa proteção. Meus amados, mas ele usou a salvação e ele utilizou o capacete da salvação por motivos específicos, o qual nós estaremos vendo em alguns minutos. Mas eu acredito que quando o apóstolo Paulo citou esse texto, quando ele disse tomai também o capacete da salvação, ele estava se referindo ao Salmo 140, no versículo 7, aonde nós lemos: Senhor, força da minha salvação, Tu me proteges a cabeça no dia da batalha. Meus amados, uma das grandes potências, uma das grandes forças que nós temos se encontra exatamente na nossa mente. Meus amados, é na nossa mente em que as batalhas espirituais acontecem com maior frequência e com maior força. Meus amados, se nós não estivermos preparados para o dia da batalha, se nós não estivermos com a nossa mente fixada, com a nossa mente protegida por este capacete da salvação no dia mau, se nós não estivermos preparados para confrontar dentro de nós mesmos, nos nossos pensamentos, nas nossas mentes, todas as forças espirituais malignas, todos os avanços, se nós não estivermos preparados para confrontar os 3 inimigos mortais que nós temos, nós não estaremos com as funções e com a força necessária para enfrentar as lutas e as batalhas espirituais que sobrevêm sobre a nossa vida. Meus amados, as batalhas espirituais que acontecem diariamente conosco, elas são de grande poder e de grande potência. É inútil e é simplicidade da nossa parte acreditar que que as batalhas espirituais, elas simplesmente acontecem nos dias em que nós estamos passando por alguma dificuldade ou outra. As batalhas espirituais, elas acontecem todos os dias da nossa vida. E eu tenho que dizer mais a vocês: o nosso inimigo, ele não olha a idade para que as batalhas espirituais venham a acontecer. Temos muitas pessoas que imaginam que os nossos filhos são muito jovens para estar ouvindo a respeito disso. Os nossos filhos são simplesmente crianças, eles não podem ouvir a respeito dessas lutas espirituais. Mas eu quero dizer para você, é nas horas quando eles são mais jovens
aquelas coisas que mais tarde o afastarão da palavra de Deus. Por isso é necessário que você hoje esteja sabendo, esteja tomando ciência dessas batalhas espirituais e esteja se preparando, e não somente preparando você, mas preparando também toda a sua família para o dia mau, para o dia da dificuldade, o qual sobrevém sobre nós constantemente na nossa vida. E aqui, meus amados, o apóstolo Paulo fala diretamente a respeito da proteção mental que nós precisamos, o capacete da salvação. E aí surge então a grande pergunta: mas o que é salvação? O que é salvação? Quando a Bíblia fala a respeito de salvação, ela está falando exatamente do que? Ela está falando a respeito do dia em que você, porque talvez ouviu uma pregação muito sentimental, porque você ouviu um pastor que era muito eloquente e tinha aquela artimanha de fazer com que você se sentisse como que constrangido ou como que culpado, e você começou a chorar, e no final do culto houve aquele grande apelo, aquele bonito apelo, onde o pastor disse: aqueles que aceitam Jesus, então venham até aqui à frente. E houve aquela grande multidão de pessoas que estavam chorando ali na frente da igreja. Isso é a salvação? A salvação que o apóstolo Paulo está falando é, por acaso, aquele maravilhoso dia, aquele dia magnífico, aquele dia em que o meu coração arde, quando eu penso que os poderes do céu serão abalados, as ilhas se moverão de lugares, e o Filho do Homem vai voltar nas nuvens com poder e grande glória, e todo o olho da terra vai ver. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Tomai o capacete daquele dia, para que naquele dia magnífico você esteja preparado para enfrentar o dia mau. Ou talvez o apóstolo Paulo está falando a respeito de todos os dias da nossa vida, quando nós passamos às vezes por, como nós sempre ouvimos em algumas igrejas, você hoje está sendo livrado de sei lá o que, de alguma coisa que nem se sabe se por acaso iria acontecer. Meus amados, a Bíblia fala de salvação pelo menos em 3 aspectos. Foi um teólogo na Inglaterra, ele estava na rua, e uma dessas pessoas do movimento que a gente fala, o movimento da santificação, chegou para esse pastor, não sabia que ele era pastor, e falou assim: você já foi salvo? E o pastor, por ser o teólogo, por ser um homem muito conhecedor da palavra de Deus, ele falou as 3 palavras no grego, que traduzidas seriam: eu já fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Por qual dessas 3 coisas que você está se referindo? E com certeza o indivíduo desse movimento da santificação não sabe o que responder, porque ele não tinha o mínimo conhecimento nem do que ele estava falando. A Bíblia fala de salvação, meus irmãos, em 3 aspectos. No que se refere à nossa justificação, no que se refere à nossa escolha, à nossa eleição, eu e você, pela graça de Deus, se você já realmente experimentou a salvação em Cristo Jesus, se você já foi salvo, você foi salvo desde antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo, nessa mesma carta, escrevendo aos irmãos em Éfeso, ele disse: ele vos escolheu para que vocês fossem salvos antes da fundação do mundo, antes que o mundo viesse a existir. Deus já havia escolhido que você estivesse aqui nessa noite, porque você então se tornaria parte dessa grande multidão de pessoas, as quais Deus escolheu para a salvação e a vida eterna. Quando se trata a respeito da eleição divina e da justificação, nós já fomos salvos. Quando se trata a respeito da santificação, quando o apóstolo Paulo fala a respeito do nosso viver diariamente, daquele aspecto da nossa vida em que nós passamos por tentações e por provações, e quando nós menos pensamos, nós fracassamos e nós caímos, e de repente aquilo fala no nosso coração, e nós novamente voltamos, nos colocamos de pé novamente e prosseguimos adiante. Nós fazemos novamente uma virada. Com relação a isso, nós estamos sendo salvos diariamente. E quando se fala a respeito da nossa redenção final, da glorificação
que nós ainda seremos salvos. É muito comum, então, pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não conhecem a Bíblia, dizer para você que você não pode ter a certeza da sua salvação, porque eles não conhecem, eles não entendem a Bíblia, eles não conhecem a Bíblia como um todo, eles pegam a Bíblia e usam pedaços aqui, pedaços ali, pedaços acolá, e eles então formam doutrinas nas quais você não pode ter a certeza da salvação, ou você pode perder a salvação quando você às vezes comete algum pecado que, de acordo com os seus padrões morais, eles consideram coisas terríveis. Então, eles acreditam que o crente, aquele que foi verdadeiramente salvo, ele pode então vir a perder a salvação. E meus irmãos, é por isso que a Bíblia constantemente está nos advertindo, está nos falando que nós devemos tomar cuidado, nós devemos proteger a nossa mente a respeito do que é a salvação, a respeito da obra maravilhosa que Deus fez na nossa vida, e nós temos que nos proteger. E o apóstolo Paulo fala, João fala, Pedro fala, todos os apóstolos estão advertindo, estão nos orientando, estão nos informando, e ele fala assim: olha, cuidado, não deixe com que ninguém tire de você, não deixe com que ninguém tire de você essa confiança em Cristo Jesus, essa certeza que você tem da vida eterna em Cristo Jesus. Ele fala assim: olha, não deixa com que as pessoas usem de artimanhas humanas para poder enganar a você, não deixe com que eles cheguem para você e apresentem um plano de salvação que vai além desse que nós já anunciamos, um plano de salvação aonde você tem que realizar determinadas obras para que você possa ser uma pessoa salva. Ele diz: não sai fora dessas coisas, cuidado. Ele diz mais, ele diz assim: cuidado, não deixe com que ninguém engane vocês com artimanhas de filosofia humana, com tradições de homens. Não deixe com que ninguém aproxime de você e tire de você esta glória, esta magnífica mensagem que a nossa salvação foi conquistada por nós, não por algo que nós fizemos, mas por algo que Cristo fez. A nossa salvação nos foi garantida, não porque nós éramos melhores do que ninguém, não porque nós éramos piores do que ninguém, porque todos nós estávamos diante de Deus da mesma condição, todos nós estávamos diante de Deus da mesma forma, todo ser humano se encontra diante de Deus na mesma condição. É por isso que o apóstolo Paulo escreve em Romanos que não existe distinção entre judeu ou gentio, porque todos estão diante de Deus na mesma condição. É por causa daquilo que Cristo fez, foi por causa do sacrifício que Cristo fez, foi uma decisão única e exclusiva da pessoa de Cristo, de nos convocar, de nos chamar, de nos trazer até Ele. Meus amados, isso é importante demais nós estarmos guardando a nossa mente com relação a isso, porque todos os dias da nossa vida, todos os momentos da nossa vida, estas questões surgem na nossa mente. Eu sei, porque pessoas ligam para mim, e falam assim: meu pastor, eu estou passando por provação, será que eu fui abandonado? Será que eu não sou um daqueles aos quais os nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro? E constantemente eu tenho que dizer: minha irmã, não é por aquilo que você faz, não é por aquilo que você fez, não é porque você um dia chegou aqui na frente chorando, aceitando Jesus Cristo como seu Salvador, não é porque você praticou atos de justiça diante dos homens que você recebeu esse presente, essa dádiva. Salvação é algo que foi dado por Deus àqueles a quem Ele escolheu, e é necessário que você coloque este capacete da salvação na sua mente, você proteja o seu pensamento e você entenda que não é por aquilo que você faz, não é por aquilo que você faz. Não é porque você aceitou Jesus que você é salva, não é porque você deu esmola que você é salva, não é porque você andou de joelho subindo a Catedral de Fátima, Santuário de Fátima, lá em São Paulo, Nossa Senhora da Penha, o Espírito Santo acredita. Não é por essas coisas que você recebeu a salvação, mas a salvação foi uma dádiva pela graça infinita de Deus e misericórdia. A pergunta surge constantemente depois, então, como foi com Lutero, ainda acontece até os dias de hoje. Certa vez Martinho Lutero estava dando uma aula a respeito da justificação pela fé, como que
nós somos salvos, independente da obra que nós praticamos. E um dos alunos de Martinho Lutero chegou para ele e falou assim: ok, se eu sou salvo, então independente daquilo que eu faço, então eu posso fazer qualquer coisa. Então eu posso pecar, posso cometer adultério, eu posso fazer qualquer pecado, porque afinal de contas, se eu já fui salvo. Martinho Lutero disse a ele: ok, e o que é que você quer fazer? A minha pergunta a você é: se você foi verdadeiramente salvo, o que é que existe no seu coração? Quais são os seus interesses? Quais são as coisas que fazem você ficar feliz? Quais são as coisas que movimentam o entorno da sua vida? Este momento hoje não é um dia de você se iludir com relação à salvação. Este momento é um momento da autoanálise. Este momento é um momento de você analisar a sua própria vida e descobrir dentro de você quais são as coisas que movem o seu coração. Quais são as coisas que movimentam a sua vida? Quais são os seus interesses? Os seus interesses é o reino de Deus. Os seus interesses é que o reino de Deus seja expandido por todo mundo. O seu interesse é buscar a glória de Deus em tudo aquilo que você faz. É isso o seu interesse? Ou o seu interesse é promover a sua própria agenda? É promover os seus próprios interesses? Você acredita que se você vier na igreja todo domingo, se você cantar no grupo de louvor, se você fizer uma oração bonita, mas se o seu coração estiver nas coisas do mundo, se a sua amizade for com as amizades do mundo, se os seus interesses estiver voltado para as coisas que o seu amigo da escola que não conhece Jesus Cristo interessa, se o seu interesse estiver nos amores deste mundo, se o seu interesse estiver somente em enganar a Deus, você acredita por algum minuto na sua mente que o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que do nada fez tudo isso que nós estamos vendo, você acredita que você vai chegar para Ele e Ele vai olhar para você e não vai ver o que está dentro do seu coração? Você acredita que alguns cânticos vão enganar ao Deus Criador do céu e da terra? Você acredita que alguns bons conselhos que você dá para alguém, porque você fala o nome de Jesus, mas no seu coração existe somente maldade, existe somente coisas ruins? Meus amados, você não acredita que Deus vê o que está dentro do seu coração? O que Jesus Cristo disse? Quais são as palavras do Cristo? A árvore má não pode produzir bons frutos, da mesma forma que a árvore boa não pode produzir mau fruto. E Jeremias, do Antigo Testamento, o que é que ele disse? Ele dizia: pode por acaso o leopardo mudar a pele, a sua própria mancha? Pode por acaso o leopardo por si mesmo mudar o da Etiópia mudar a cor da sua pele? Pode? A resposta é não, ele não pode. É uma pergunta retórica. É claro que ele não pode. Você que está acostumado a praticar o mal, você não pode praticar o bem, porque não é nato, não é a sua natureza, não é parte de você praticar o bem. Até o bem que você pratica é contaminado pelo mal. Você sabia que o indivíduo que não foi regenerado, que é o que eu vou falar nesse instante, o indivíduo que não foi regenerado, o indivíduo que não experimentou a regeneração espiritual, aquilo que Jesus Cristo chamava de um novo nascimento, aquilo que o apóstolo Paulo chamava de ressuscitar dentre os mortos, aquilo que o apóstolo João fala no livro do Apocalipse, aqueles que receberam a primeira ressurreição, a segunda morte não tem domínio sobre eles. É uma linguagem mais difícil de ser entendida, porque confunde a mente da gente um pouco. Se você não experimentou isso, até as boas obras que você faz são obras más diante de Deus, porque a partir do momento em que você pratica alguma coisa, pensando que através daquela prática você pode enganar a Deus, você já está cometendo um pecado. Para que você possa praticar obras aceitáveis, é necessário que aconteça uma regeneração na sua vida. Salvação, em primeiro lugar, é a regeneração espiritual.
É aquilo que a Bíblia chama do batismo com o Espírito. É aquilo que Jesus Cristo falava, você tem que nascer de novo. Hoje em dia a igreja tem mudado a estrutura toda. A igreja fala assim: você acredita em Cristo, que aí você nasce de novo. Isso aí é uma coisa que você mesmo faz. Afinal de contas, João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então, se você aceitar Jesus, você vai ser então regenerado. E aí, quando acontecer a regeneração, você vai ser salvo. Ou então, quem sabe, você aceita Jesus hoje e num tempo futuro você vai receber um determinado sintoma qualquer que eles ensinam por aí. E aquele sintoma é o batismo com o Espírito Santo, no qual você é salvo. Eles colocaram o carro na frente do boi, porque quando Jesus Cristo está falando com Nicodemos, antes dele chegar em João 3,16, e ele falar a respeito do fato de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João 3,16 ele não fala quem serão aqueles que vão crer, mas ele fala em João 3, 4 e 5 quem serão eles. Ele disse: Nicodemos, se você não nascer de novo, meu amado, você não pode ver o reino de Deus. Uma pessoa que não é nascida de novo, ele não entende o reino de Deus, ele não pode ver o reino de Deus. Ele vê uma religião, ele acredita que o reino de Deus é algo que ainda vai acontecer aqui na terra, lá em Jerusalém, daqui a sei lá quantos anos, e que Jesus vai ser reinar em Jerusalém por 1000 anos, porque ele não entende, ele não vê o reino de Deus. O reino de Deus está obscuro a ele. Jesus Cristo disse: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos virou e falou assim: mas como é que eu vou fazer para nascer de novo? Eu vou entrar dentro do ventre da minha mãe para tornar a nascer? Nicodemos pegou direitinho. Nicodemos não estava, ele tocou no ponto, ele falou exatamente aquilo que ele precisava falar. Como Deus, como que eu vou nascer de novo? Surpresa, você não pode. Não é algo que você faz, não é algo que eu faço. O nascer de novo não é para mim e para você fazer, porque nós não conseguimos voltar ao ventre da nossa mãe para tornar a nascer. Nós não podemos aceitar a Jesus, porque salvação não é aceitar Jesus, mas ser aceito por Jesus. Salvação é você ser aceito por Cristo. Salvação é quando você é aceito por Cristo e Ele faz uma obra de regeneração na sua vida. Ninguém pode vir a mim a não ser que o Pai que me enviou não trouxer. Ninguém pode vir a Cristo a não ser que o Pai que o enviou não trouxer essa pessoa a Cristo. E para a glória de Deus, Cristo disse: e daqueles que o meu Pai me der, eu não perco nenhum. Eu não perco nenhum. Meus amados, é necessário que você tenha um firme fundamento dessa certeza, porque no dia mau, quando os ataques sobrevêm sobre você, a primeira coisa que acontece na sua mente é a dúvida. A primeira coisa que acontece na sua mente é a dúvida. Por que as coisas estão tão difíceis para mim? Por que eu tenho tantas lutas? Por que as coisas estão tão difíceis? Antes de eu embarcar neste caminho, deste cristianismo, antes de eu ser um crente, as coisas eram fáceis. Eu não tinha tantas lutas, eu não tinha tantas dificuldades. Sabe por que você tem lutas e tem dificuldades? É porque Satanás já perdeu a guerra. É porque Satanás já perdeu a guerra. É porque o inimigo já perdeu a batalha. E a única coisa que ele pode fazer é nos atacar de um lado e nos atacar de outro. Mas eu garanto para vocês, uma coisa que ele jamais pode fazer é nos arrancar da mão do Cristo. Amém. Uma coisa que ele jamais pode fazer é tirar você da mão do Cristo, porque a palavra de Deus nos garante: aquele que começou a obra na sua vida, ele é poderoso o suficiente para terminar e levá-la até o dia final. Meus amados, o Deus que iniciou a obra de salvação na sua vida, o Deus que te chamou, o Deus que te regenerou, uma vez que você foi regenerado, você agora aceitou a Jesus, Ele vai preservar
salvar você até o dia final, Ele vai segurar você firme até o dia final. É aquilo que na doutrina da graça nós chamamos da preservação dos santos. Na preservação dos santos. Meus amados, vocês jamais podem perder a salvação. Primeiro, a sua salvação é eterna, porque uma vez que você tem vida eterna, a vida é eterna porque ela nunca mais acaba. Por isso que ela se chama vida eterna. Jesus Cristo disse: eu tenho a vida eterna, aqueles que creem em mim têm a vida eterna e jamais perecerão eternamente. Aquele que crê em mim não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Você está percebendo? Se você crê em Cristo, você então agora tem a vida eterna. Se você tem a vida eterna, você não pode perder a vida eterna. Se você não pode perder a vida eterna, você não mais pode perdê-la. E se você não pode perdê-la, você não vai nunca mais agora viver como você vivia antes. Eu vejo pessoas que às vezes chegam para conversar comigo e ele fala assim: eu já fui crente, eu estou afastado, eu preciso voltar. Geralmente eu tenho muita paciência com as pessoas, graças a Deus por isso. E eu falo assim: você precisa mesmo. Meus amados, é impossível alguém que foi regenerado não ser mais crente. É impossível. É impossível aqueles que uma vez que foram regenerados e que receberam a vida eterna, falar assim: eu estou aqui, Deus, para entregar a vida eterna que o Senhor me concedeu, porque eu quero passar alguns dias vivendo aí fora. Eu quero passar alguns dias em pecado contra o Senhor. É impossível. O que aconteceu é que quando a pessoa se emocionou e veio aqui na frente, o pastor falou com ele assim: agora você foi salvo, não tem mais dúvida que você foi salvo, viu? Então agora você só mantém esses 4 ou 5 livros de regras, ok? Você veste essa roupa, porque crente usa esse tipo de roupa. O corte de cabelo seu não está muito bom não, você vai ter que mudar o seu corte de cabelo, porque crente não corta o cabelo desse jeito. Você veste a roupa de crente, você põe o uniforme de crente, aí você tem os grupos, que vão checar você. Nós vamos colocar você num grupo, porque eles vão estar checando você, para make sure que você está vivendo a vida de crente, tá? Porque crente vive assim. Crente vive desse jeito. Se você não estiver vivendo assim, você não é crente. Aí nós temos que te fazer, você tem que arrepender de novo, converter outra vez, receber nova salvação, receber nova vida eterna, porque você perdeu ela no dia que você talvez cortou seu cabelo, ou deixou seu cabelo crescer, ou a barba. O Eric está querendo ficar igual o reverendo Nicodemos agora. Os dois estão disputando ver quem tem a barba maior. Meus amados, é impossível aquele que uma vez foi regenerado voltar novamente às práticas anteriores. Ou você não foi enganado, ou se você foi, é impossível. Eu falo por experiência própria. Eu já pensei assim: meu Deus, como é que eu faço para não acreditar no Senhor? Como que eu faço para não acreditar no Senhor? O salmista, no Salmo 139, ele fala de forma diferente. Ele fala assim: Deus, para onde eu vou fugir da sua presença? Para onde eu vou fugir do Senhor? Para onde você que foi regenerado, para onde você, o qual Deus derramou todo o amor que Ele tinha sobre você, para onde você vai fugir da presença dEle? E para quê? Porque você só é feliz enquanto você está na presença de Cristo. Você só é feliz enquanto você está junto de Cristo, porque agora dentro de você existe uma nova semente. Dentro de você agora existe uma nova semente. Agora aquele coração de pedra que existia dentro de você foi arrancado e Deus deu para você um coração de carne. Você foi regenerado. Você agora aceitou Jesus porque você foi regenerado. Você foi chamado, você foi eleito. Você está sendo santificado dia a dia na sua vida. A sua vida agora já não pertence mais a você. Enquanto o mundo luta contra o reino de Cristo, enquanto o mundo luta
luta contra Cristo, você progride e você vê o reino de Deus avançando, e o reino de Deus avançando. Daniel viu isso 700 anos antes de Cristo. Daniel viu isso, ele falou assim: e uma pedra caiu do céu, e sem mão de homem algum, ela quebrou o pé daquela estátua, e aquela pedra foi crescendo, e ela tomou toda a terra. Uma pedra que caiu do céu, ele não estava se referindo a ninguém mais do que a pedra angular, a qual que cai sobre você e te arrebenta, e aquela daquele que cai sobre ele é esmagado. A pedra angular é o Senhor Jesus Cristo, aquele que caiu do céu e sem ajuda e sem a mão de homem, ele foi crescendo, e agora o seu reino está expandido por toda a terra. E o inimigo fica furioso, e as batalhas espirituais vêm. E o crente, muitas vezes, ele fica na dúvida: mas será que Deus me ama? Será que Deus me ama? Quando eu passo por uma luta, quando a morte está batendo na porta da minha casa, quando as lutas sobrevêm sobre mim, sobre os meus filhos, será que Deus continua me amando? Será que eu vou chegar até o final? Será que eu vou chegar até o final dessa luta? Será que eu vou chegar até o final dessa batalha? E você sabe como Deus faz para preservar aqueles a quem Ele ama? Através de avisos. E é aí que as pessoas se enganam. Aí que as pessoas se enganam, porque eles leem a Bíblia: aquele que preservar até o fim vai receber o galardão. É isso, está vendo? É só preservar até o fim que vai receber. Está vendo? Está vendo? Não vai perder. Se ele não preservar até o fim, ele vai perder. Se ele não ficar firme aqui na nossa igreja, se ele não vir aqui todo domingo, por favor, venha todo domingo. Se ele não ficar firme aqui na igreja, ele não vai receber, porque ele vai perder. Meus amados, Deus ama os seus filhos, e Ele nos preserva através de anúncios, assim como eu preservo os meus filhos, e assim como eu tenho certeza que você passa com os seus. Lá na minha casa, quando meu filho está passando do limite, eu falo para ele assim: eu vou lá buscar o seu amigo para você. Não, pai, não precisa não. Precisa não. É assim que Deus faz conosco. Ele nos avisa: cuidado, não vos deixe enganar. E aí o filho ouve e fala: eu tenho que ouvir o conselho do meu pai, eu tenho que ouvir as palavras do meu pai. Aquele que não é filho fala assim: who cares? Who cares? Quem está aí, não estou nem aí. Porque ele não é filho, porque ele não conhece a voz do pai. Mas aquele filho que ama e que é amado pelo pai, ele ouve a voz do pai, e ele obedece. Meus amigos, Deus nos preserva e vai nos preservar até o dia final, através dos conselhos que Ele nos dá na Sua palavra. Através dos conselhos que Ele nos dá na Sua palavra. Não é através de obras cometidas, obras praticadas pelo homem. A nossa regeneração vem através da obra de Cristo. A nossa santificação é a nossa luta constante contra as forças do mal. Quais são as forças do mal? João fala: Satanás, o mundo e a carne. É o desejo que nós temos. Às vezes com meu filho, ele fala comigo: meu pai, eu nasci nesse país, eu sou diferente do senhor. Eu falo: não, meu filho, você é igual, você é diferente também. Ah, mas meus amigos da escola, eles vão para o Halloween. Eu falo: mas nós não vamos para o Halloween, porque nós somos diferentes. E alguns pais, porque são inocentes, eles falam: mas eu quero deixar meu filho também ter um good time. Eu não quero que meu filho não tenha um tempo bom com os amigos dele. Nós somos diferentes. Nós não pertencemos a essa geração. Nós estamos no mundo, nós vamos dominar o mundo, mas é através da diferença, é por sermos diferentes. Daniel, quando chegou na Babilônia, um jovem, talvez da idade da Vivi, quem sabe, mais novo ainda, foi colocado diante dele todas as iguarias reais, toda aquela comida. Toma, Daniel, aproveita. Eu não vou queimar ele hoje não, tá? Hoje ele não é churrasco, não. Ele foi, todas aquelas iguarias foram colocadas diante dele, longe de paz,
longe de uma sociedade completa. Quantos dos nossos filhos agiriam da mesma forma? Quantos de vocês jovens agiriam na escola de vocês da mesma forma que Daniel agiu? Quantos de vocês escolheriam as suas amizades lá e menos as amizades aqui? Quantos de vocês olhariam para aqueles manjares reais e falavam assim: eu vou comer só um pedacinho, só para ver que gosto tem? Daniel sabia que não era a comida. Ele sabia que não era a comida, era o sistema. Não é a comida, não é a comida que você come que te perverte, mas é o sistema, porque devagarinho ele vai entrando e vai te mudando, e vai mudando a sua maneira de pensar. Ele vai falando assim: olha, igreja é lá, você tem que separar o mundo da igreja, você tem que separar, é o estado da igreja. Você tem que separar. Lá na igreja é o lugar que você vai no domingo, canta os cânticos, mas aqui a sua vida é outra. Não, não, Cristo veio e Ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. No céu e na terra. Ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, ensinando as nações a guardar aquilo que eu vos tenho ordenado. O nosso objetivo e o nosso trabalho é de ensinar aos reis e às nações. Não é de ensinar somente aos nossos filhos, mas é de disciplinar os reis dos países e disciplinar nações inteiras. Porque o objetivo de Cristo não é pequeno. O plano de Cristo não é pequeno. O plano de Cristo é para o mundo inteiro, é para todas as nações. Por isso é que a igreja tem que colocar tudo aquilo que tem em função deste alvo, porque este alvo é muito grande. Este alvo é muito grande, é grande demais para nós, e nós olhamos a nossa igreja tão pequena e falamos assim: como que nós vamos alcançar o mundo? Através da disciplina e da educação dos nossos filhos. É assim que você vai conquistar o mundo. O meu filho, ele vai aonde eu não vou poder ir. Ele vai entrar em lugares que eu não entrei. Ele vai passar e vai ter contatos com pessoas que eu nunca tive e que talvez eu nunca teria a oportunidade de ter. Mas se lá, enquanto ele estiver nesses lugares, ele se preservar e ele manter firme e ele se afastar do mundo e ele falar: eu sou diferente porque eu sou de Cristo, e é nele é que nós encontramos o fundamento para a vida eterna e salvação. Então ele vai exercer a influência aonde e por onde ele passar. Meus amados, eu quero terminar falando a respeito e lendo Gálatas 5, versículo 4. Gálatas 5, versículo 4, o apóstolo Paulo fala algo tremendo. Acha para mim, Lenice, Gálatas 5, versículo 4. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça decaístes. Da graça decaístes. Se você acredita ser justificado de qualquer outra forma diante de Deus, exceto por Cristo único e somente, você já decaiu da graça. Você já não tem participação mais de Cristo. Não vos deixe enganar. Põe o capacete da salvação. Vocês que foram regenerados por Cristo, vocês foram escolhidos, vocês foram salvos, vocês estão sendo santificados e finalmente vocês serão glorificados na volta de Cristo. Amém. Amém.